Estamos aqui com mais um Basiscast. Quero saudar você que aqui está com a gente. A gente vai estar nesse momento, nesse ambiente aqui, conversando, trocando ideia, falando de missões hoje, que é um assunto que está no coração de Deus. Então, fica com a gente. Eu estou aqui recebendo hoje, a gente tem o prazer de receber nessa mesa aqui, dessa vez, o Marcelo, que é um missionário, um homem de Deus. A gente vai conhecer um pouco mais dele hoje. Tive o privilégio, na realidade, né, de poder conhecê-lo também. Hoje ele vai pregar, inclusive, na igreja. E assim também o pastor Anderson, cara, que também é um homem de Deus, que é de São Paulo e acaba indo também para o sertão. Então a gente vai ouvir um pouco mais dessa história. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de recebê-los aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E agora, é claro, a gente quer falar um pouco sobre missões, a gente fala de missões e a gente vê tantas pessoas fazendo missões hoje em dia, mas a gente sabe, né, cara, que Deus ele tem um perfil para cada um de nós, um tipo de povo a ser alcançado. Mas me conta um pouco sobre você, Marcelo, como é que começou essa história, casado, família, pode mandar. Isso, fala galera, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui com vocês, pastor. Pra gente é uma honra, um privilégio poder compartilhar daquilo que Deus tem feito ali no Alto Sertão, né? Daquilo que Deus tem feito ali na nossa região da Paraíba. Realmente pra gente é um privilégio. Então, nossa história com missões, a minha história especificamente, né? Ela acaba se cruzando com a história do Anderson há um ano atrás, mas eu estou em missões desde 2011, né? Eu fui muito intenso no mundo, muito intenso nas coisas dessa terra, até os meus 21 anos de idade ali, e eu tive um encontro com Deus, e desse encontro com Deus, que foi algo poderoso, que mudou a minha vida, passei por um processo que eu precisava também me tornar muito intenso com Deus. Então, eu percebi que essa intensidade ela viria dentro do campo missionário. Eu conheci uma agência missionária que acredito que a maioria conhece, que é a Jocum. E a partir da Jocum ali, eu comecei a participar de algumas missões urbanas. Depois a gente foi para o deserto da Patagônia, fomos evangelizar povos não alcançados ali naquela região. Depois eu me conectei com as pessoas que estavam evangelizando já no sertão nordestino. E durante 11 anos eu fiquei atuando dentro do sertão nordestino, mais especificamente no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos. A gente esteve ali durante alguns anos, levando a palavra, fazendo algumas ações sociais, plantando igreja e servindo as pessoas ali, né, com muito amor e entrega ali. Eu conheci a minha esposa no campo missionário também, na verdade na igreja, mas em missão a gente se aproximou. Nossa família foi constituída também dentro do campo missionário. Eu tenho 2 filhas, a Noemi e a Eden, uma de 4 anos e outra de 5 meses. Eita! E a gente permanece ali, né? Servindo a Jesus no campo missionário, contemplando aquilo que Deus tem feito no meio do povo sertanejo. A minha mãe é sertaneja, a minha esposa é sertaneja. São sertanejas legítimas ali. A minha esposa é de uma cidade chamada Jucurutu, interior do Rio Grande do Norte. E a minha bolacha mãe... conhecida, né? Tem uma bolachinha conhecida chamada Jucurutu, né? Muita gente já experimentou. Que é dessa terra da minha esposa. E a minha mãe é de uma cidade chamada Riachuelo também, sertão ali do Rio Grande do Norte. Então, acho que é por isso que talvez Deus tenha colocado tanto fogo no meu peito, assim, pelo povo sertanejo e tanto desejo de ver as coisas de Deus acontecendo naquele lugar. E a gente pôde contemplar o favor de Deus sobre o povo sertanejo nesses últimos anos aí. Que bênção. A gente sabe que todo mundo tem uma história, né, cara? E assim, como é incrível quando Deus ele entra na nossa história e ele começa a fazer, né? Mas você casou com o sertão, cara. Tipo assim, né? Você casou com a mulher, cara, e já era, mano. Glória a Deus. Cara. Também quero que... Ganhou o visto, né? Ele ganhou o visto. Ele tem o passaporte, né? Velho. Eu queria também que o pastor Anderson falasse também um pouco da história dele. Poxa, é um prazer estar aqui, essa mesa aqui. Uma mesa que o Senhor preparou para nós, né? Sim. Tem uma caminhada também com missões,
com a minha família, sempre orei para ter uma família missional. E o Senhor, Ele ouviu as orações, né? E hoje é um prazer, é uma honra servir a Deus com a minha família no campo. Eu estou muito animado com o que Deus está fazendo nessa estação. Teve processos, né? A gente, por muitas vezes, pregou muito sobre ninguém se envia sozinho, ninguém vai para o campo sozinho. E por várias vezes a gente sofreu flats, né? Tipo, vai que vai dar certo. Mesmo a gente, pela graça de Deus, tendo autonomia de ir, mas a gente sempre sendo fiel na palavra, que ninguém se envia sozinho, é a igreja que envia. Você não vai para o campo sozinho, é uma igreja que vai te amparar espiritualmente, oração e, enfim, as coisas que precisam ser feitas, né? E esse processo, para nós, durou praticamente aí uns 6 anos, pisando na terra, no caso do sertão, e cada vez que a gente ia lá, ficava um pedaço da gente lá. E a gente falava, meu Deus, como que a gente vai voltar agora, né? Eu, minha esposa e mais 2 filhas, a Lara de 15 e a Catarina de 9. E o nosso coração ficava lá. E a gente falava, a gente tem que vir, a gente vai ficar aqui. Mas a gente entendendo e orando e esperando o tempo de Deus, pra gente não se lançar no campo sozinho, porque a gente conhece muitas histórias de missionários que, de certa forma, se lançaram sozinho e se frustraram na jornada, né? Porque realmente eles foram sozinhos e quando se depararam lá com a realidade do campo, que não é romântica, não é fácil, eles se frustraram, né? E isso é o perigo da gente caminhar sozinho. Então, a gente, pela graça de Deus, respeitou o processo de Deus, né? Para nós é tempo e para Deus é tratamento. Ele está nos tratando, Ele está nos forjando, Ele está nos mostrando coisas novas. E a gente esperou com paciência, acalmou o coração, Ele curou a nossa ansiedade, né? Vamos. Acho que meu pastor ficou cansado de ouvir. Tá na hora, é agora, mas a gente obedeceu. E aí, agora em dezembro, no meio do ano, a gente começou a ser desafiado e em dezembro a gente realmente queimou as carroças, né? Eu deixei meu trabalho, minha casa, minha família e a gente foi guiado pela nuvem do Senhor para aquele lugar e hoje a gente já tá lá 4 meses aí, cooperando com aquilo que está sendo feito lá. E é uma honra servir ao Senhor acima de todas as coisas. Nós somos mordomos dele, né? E que a gente possa dar bons frutos lá e gerar pessoas, porque a gente sabe que grandes coisas Deus fará e a gente só está como mordomo, servindo, né? E é muito bom obedecer a Deus no tempo dele. Porque aí a gente não mete o pé pelas mãos e não depois ainda a gente culpa Deus, né? A gente fala, poxa, Deus não me sustentou aqui, mas não era Deus que ia me enviar e ia fazer as coisas. Na verdade, era Deus, mas não era no tempo de Deus. E aí a gente se frustra, né? E eu percebo que hoje a gente tem vivido essa obediência e isso nos traz segurança, alegria, conexões e é isso. Tem muita coisa para Deus fazer ainda. Eu tenho plena convicção disso e como é bom poder ouvir tudo isso, porque a gente sabe, né, que a ansiedade faz parte também do processo, né? Mas a gente sabe que Deus ele vai trabalhar aquilo que nós não vemos e não entendemos ainda, né? É incrível com relação até Jesus. Poxa, ele começa o ministério dele com que idade? Incrível isso, né? Então, 30 anos para que 3 anos e meio ele concluísse seu chamado. Só que a gente às vezes quer o contrário, a gente tem um entendimento que tem que ser assim, né? Mais ação e menos preparo, né? Mas eu quero também te parabenizar, ir com as filhas para lá, mas pelo que eu entendi foi um estágio então de 6 anos vocês indo para a terra e voltando. Exatamente. Então as filhas conheceram o campo, sempre. Conheceram a missão. Conheceram, a gente sempre se moveu como família. Muitas pessoas nos procuravam e falavam, como que vocês fazem missão com a família, né? E a gente nunca privou as nossas filhas desse lugar. A gente já teve projeto na Cracolândia,
Minha filha, com 6 meses, estava na Cracolândia fazendo projeto junto comigo. A gente tem um prazer de fazer isso, sabe? Elas foram geradas nesse lugar. Às vezes a gente priva os nossos filhos de realmente ver as coisas acontecer. Acha que não é o ambiente, mas o ambiente é o ambiente onde a presença de Deus está. E a presença de Deus basta. Então a gente é nutrido com a presença de Deus, independente do lugar, e elas foram geradas nesse lugar, onde realmente elas não estavam ouvindo um testemunho, mas elas estavam vivendo o testemunho, sabe? Eu acredito que a pregação ela é válida, mas a vida na vida, como Jesus fazia, venha e veja, é a maior pregação que pode ser exposta. Venha e veja o que acontece. E a gente tem ensinado as pessoas que andam ao nosso lado, cara, eu não consigo expressar aquilo que Deus está fazendo, mas eu posso falar para você, venha e veja o que Deus está fazendo, porque é o lugar aonde a gente se submete, né? E esses lugares às vezes não é dentro da igreja. Sim. Apesar de Deus também estar lá. Sim. Mas existem lugares, e a multiforme graça de Deus é Ele nos escandalizar no ordinário. Em um evangelismo sem hora marcada, e Deus vai e toma o lugar, e aí eu vejo minhas filhas lá fazendo coisas que gente grande não faz. Que isso me contagia muito, porque a primeira vez que eu levei a minha família para uma experiência fora mesmo da igreja, do contexto da igreja, assim, foi agora nesse mês passado. Mas a gente vai para Paraupebas, todo mundo junto, vai ter uma missão lá também, e eu vou começar a ver o que vai acontecer com as minhas filhas também nesse ambiente, né? E eu me sinto muito privilegiado por poder viver isso, mas eu quero também pontuar algo, acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Às vezes as pessoas estão tão focadas no dia a dia, e eu junto grana, pago minhas contas, estou trabalhando, é um cara que tem uma vida, vamos dizer assim, aparentemente ordinária ou normal, mas ele na igreja, o que ele acaba fazendo? Não, vou tirar minhas férias, então eu vou para a Flórida. Eu vou tirar minhas férias, eu vou para a Europa. Eu vou tirar minhas férias, eu vou para, sei lá, para o litoral, eu vou para Maceió. Eu percebo isso, que a igreja ela acaba fazendo isso porque é muito comum fazer isso. Mas como seria importante se a igreja conseguisse focar essas férias em ambientes, por exemplo, como bases missionárias, porque de fato é um investimento, mas a experiência ela vale muito a pena. Quando você ia essas vezes por ano naquele ambiente, naquele local, você ia de alguma forma conduzido pela igreja ou você investia nisso? Então, a princípio, eu ia investindo. A gente sempre programava, né? Sim. 30 dias de férias, vamos dar 15 dias das nossas férias para o Senhor. Vamos para o campo, vamos fazer alguma coisa. Muito legal, né? cara. E aí a gente, por várias vezes, ia e falava, cara, eu ficava pensando, né? Pai, né? Cara, eu tô indo, já gastei todo o dinheiro que a gente tinha na missão, né? Porque é um custo. Sim. E aí eu falava, Deus, e os outros dias que elas são crianças, elas precisam também ter um tempo de lazer, de descanso, né? Eu não quero privar minhas filhas disso. E aí eu comecei a provar da bondade de Deus nessas questões. Porque eu lembro que quando eu voltava da missão, a igreja se mobilizava e tipo, me dava uma viagem para minha família. Tipo assim, e eu não tinha realmente o recurso para ir, né? Mas eu nem tava contando com isso, porque eu falei, cara, isso aqui valeu mais. E, tipo assim, realmente para elas valeu também. Elas, tipo, realmente falaram, pai, isso aqui foi incrível. Aquilo ali ficou muito pequeno perto disso aqui, sabe? Do que aconteceu aqui, do que a gente viu, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas aceitando Jesus. Mas a bondade de Deus, né? A palavra do Senhor fala que que Ele cuidaria das nossas coisas, enquanto nós estamos cuidando das coisas dele. Então, a gente provou disso realmente. A gente voltava de missão e aí se levantava alguém e falava, cara, tá aqui, ó, já nem desmonta a sua bagagem, vai descansar com a tua família agora.
Então, assim, a gente começou a provar disso, né? A gente prova disso, eu acho que todos os dias, né? Da bondade de Deus, tantas coisas que Deus tem feito lá e o cuidado de Deus. Mas é um prazer servir com a família. Eu quero encorajar todo mundo a realmente ter essa experiência de viver missão com a família, porque existe uma ativação. A gente tem feedback de muitas pessoas que acessam a nossa vida e se inspiram e realmente se desafiam aí pro campo missionário, viver isso em família. A gente teve testemunhos esse ano, né? Sobre uma ativação na casa, sobre os filhos olharem de uma forma diferente, sabe? Porque o filho, a gente está inserido em um lugar que é a facilidade, a praticidade para tudo. E aí você vai para um lugar onde você não tem realmente tantas coisas, começa a significar as coisas de novo, né? Puxa, olha essa criança, não tem isso. A criança está feliz porque ganhou um papel e uma caneta. E o filho que mora aqui com um pai, pastor, que tem tudo, né? Um PlayStation, tem uma vida boa. E glória a Deus por isso. A gente não era merecedor e Deus nos abençoou. Isso não tem problema, prosperidade na nossa vida. Deus falou que isso é lícito para nós. Mas as crianças que ainda não têm o entendimento e não acessaram esse lugar, elas são impactadas. E o pai, ele também fala, cara, eu preciso olhar de uma forma diferente. Então a gente começa a ver, né, Marcelo, histórias, né? Tipo assim, cara, eu quero que meu filho veja isso. Eu quero que ele viva isso. Porque as coisas estão muito fáceis para ele. E a vida não é tão fácil assim. Eu tenho um casal de amigos que eles são muito bem, né? Tem condições financeiras Estáveis, sobejam, digamos assim, né? Sim. E eles têm um filho de, se não me engano, tem 17 anos, ele estava para entrar na faculdade. E a mãe dele, o pai dele falou assim, olha, a gente, antes de você ir para a faculdade, a gente quer muito que você tenha um período de 1 ano em missões, no campo missionário. Acredito que isso vai mudar a tua perspectiva a respeito de muitas coisas. Então, antes de você ir e passar 4, 5 anos dentro de um campus universitário, vai para dentro de uma missão, cara. Vai sentir a textura, vai sentir o cheiro da missão. Vai ver aquilo que Deus está fazendo nos povos, né? Nas tribos, nas nações, que acredito que alguma coisa vai acontecer. E era um menino que não tinha muita intensidade na igreja, mas ele retornou da missão e hoje a gente vê aquele menino ali entregue na obra ao Senhor, seguro, né? Dentro da universidade, que a gente sabe que é muito complexo hoje se você não tem uma base sólida, se você não está bem fundamentado, se você não está bem ajustado, tanto com o Senhor como na sua igreja. É um ambiente onde você é muito levado a mesas erradas e você tem um período como se fosse uma espécie de estágio missional ali para poder depois ir para a universidade, seria muito bom, né? Eu vi que vocês estavam falando a respeito de como que funciona nessa questão periódica, né? Digamos assim, a pessoa entra de férias, ela pode entregar as férias dela dentro de uma missão. É interessante que existe um dado em um site chamado Luz em Ação, que é de uma missão gringa, né, dos Estados Unidos, e eles fizeram um levantamento e eles, aqui na igreja brasileira, eu acho que se não me engano é um dado de 2019, eles fizeram esse levantamento e eles viram que a igreja brasileira doa apenas 30 centavos por mês para missões. Então, se a gente não tem uma igreja que aponta... Muito bom você falar sobre isso. Se a gente não tem uma igreja que aponta para esse lugar, dificilmente a gente vai ter pessoas que entendem sobre esse lugar. Então, existe uma demanda necessária, né? Surgindo a partir do coração da igreja brasileira também, de apontar as pessoas, não para que ele se torne missionário em período integral, né? Mas para que a pessoa ela tenha uma experiência no campo missionário e que aquela experiência ela aponte para um lugar de transformação, né? do coração e quem sabe até mesmo da descoberta de um propósito. Eu lembro que quando eu participei da minha primeira missão, foi também nas minhas férias. Eu trabalhava de carteira assinada, ali meu primeiro emprego, e aí eu tive a oportunidade de ir no campo missionário. Cara, aquilo ali foi transformador. Eu descobri meu propósito de vida. Eu entendi que era aquilo ali que Deus queria para minha vida. Então, quando eu voltei, eu já não era mais o mesmo. Mas também faltava uma igreja me apontando, sabe, me lapidando, me direcionando, que foi o que aconteceu com o Anderson. Hoje em dia é muito fácil você ver gente que não tem o que queimar, não tem carroça para queimar, não tem rede para deixar para trás, não tem cavalo para deixar para trás. Cara, não, eu vou para missão. Você tem 16, 17 anos de idade, é muito fácil, não tem nada.
para deixar para trás. Tem nada nas tuas mãos. Mas quando você tem uma empresa, quando você tem um trabalho estável, quando você tem a sua família, quando você tem uma rede de relacionamento muito boa, quando você tem uma igreja muito boa, você olhar para o campo missionário e falar, nossa, Deus está me chamando, é muito difícil. É muito difícil. Eu acredito que Deus, ele chama as pessoas que estão ocupadas. O céu só chamou quem estava ocupado, né? Os pescadores estavam pescando. Quando, se eu não me engano, foi Elias, né? Ele passa por Eliseu estava com as jutas de boi ali, né? Ele estava trabalhando também. Então Deus, ele vai chamar pessoas que estão ocupadas de certa forma. E a gente precisa ter o que abrir mão para que a missão, de fato, ela ganhe sentido. Porque senão vai ser apenas mais uma viagem de entretenimento. E, cara, o campo missionário não é entretenimento. Os sertanejos não são ratos de laboratórios, né? A gente até fala muito sobre isso lá internamente, porque tem gente que fala, tô indo lá só ter uma experiência. Mas experiência, como assim só ter uma experiência, cara? Você tá indo lá porque Deus, ele te entregou uma palavra, Deus, ele te entregou algo para você entregar para eles. E aí a gente acaba se deparando com um tipo de testemunho que é a pessoa falando, eu achei que eu vim aqui entregar alguma coisa, mas eu que tô saindo daqui transformado, né? Isso acaba acontecendo muito. Mas é por causa que nós ainda, como igreja, né? Isso, eu estou generalizando aqui, mas a gente sabe que existem igrejas que já estão apontando para esse lugar. Mas, de maneira geral, a gente ainda está num lugar muito superficial quando se trata de missões. Apesar da gente já falar sobre isso já há décadas. Apesar da igreja brasileira hoje ser uma das igrejas que mais enviam missionários. Mas, ainda assim, 30 centavos por mês investir no campo missionário, isso é muito pouco. Eu queria fazer só uma observação com relação a isso, porque, particularmente, a gente está vivendo um momento da história como igreja. Digo agora, nós mesmos aqui, né, em São Caetano do Sul, aquilo que, enfim, os processos de Deus, que Deus, ele nos fez entender que todo rio que ele não deságua, ele vai acabar, cara, Mar Morto. Ele tem todo numa terra tão, cara, que a água é tão assim, difícil, né? Você tem uma água ali doce, uma água ali potável. Então você tem todo aquele lance do Mar da Galileia, você tem o lance do Jordão, você tem a continuidade, mas por que a água no Mar Morto, ela fica daquele jeito? Porque o Mar Morto, ele não deságua, ele não libera daquela água, né? E a gente percebe muitas igrejas que acabam tendo muita condição financeira, que acabam tendo muitas pessoas, mas na grande realidade, infelizmente, não estou falando de um ministério ou outro, isso é uma coisa muito comum hoje. As pessoas acabam estando ali naquele local, mas parece que elas não estão vivas espiritualmente, né? Então, esse lance do dai e ser-vos-á dado, em todos os contextos, a gente vê que isso é uma necessidade para a igreja brasileira despertar. Porque, cara, por falta de promessa, o Brasil, ele não vai deixar de fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. Nós temos muitas promessas, só que a gente percebe exatamente esse lance. Eu não, obrigado, Deus vai usar alguém, né? Assim, interessante, eu me emociono junto com você, fique firme no campo, né? Mas quando se trata das pessoas fazerem algo, fazerem a diferença, né? É uma coisa que eu me preocupo muito nesse momento, para que uma cultura verdadeira em a igreja aprender a dar esse incentivo e liberar e participar ativamente, para que nós não sejamos um Mar Morto, cara, porque se tem uma coisa que eu tenho pânico hoje em dia, é que aquilo que Deus começou a fazer, nós venhamos a parar por essa falta, né? E assim, eu vejo que é isso que hoje pega. Nós queremos entender como participar mais ativamente de missões, né? Não apenas falar sobre ou criar ambientes, mas participar ativamente disso. Como funciona mais ou menos uma agência missionária, ou como mais ou menos hoje, porque eu sei que tem a diferença da junta, né, da agência, aquela coisa toda. Como vocês leem isso hoje? Agências missionárias, elas são necessárias, elas fazem um papel hoje relevante. Como vocês percebem isso? De repente, a própria igreja enviar esses missionários? Então, eu acredito que a agência missionária, ela precisa ter como respaldo a igreja, né? Não existe missão sem a igreja. A igreja é o ponto fundamental para que missionários sejam enviados. A agência missionária,
é uma extensão da igreja, eu posso falar dessa forma, dentro do campo missionário. E ali ela faz a manutenção dos missionários para que o missionário ele não esteja lá e padeça, se assim a gente pode dizer, né? E a gente viu durante muitos anos, muitos missionários padecendo no campo por falta de respaldo da igreja, porque ele se auto-enviou, e o campo começou falando sobre isso aqui, e pela falta também de agências missionárias que pudessem apontar a pessoa para o caminho certo. A agência ela tem o papel de fazer o ajuntamento, a mobilização, de correr atrás dos recursos, mas também as pessoas responsáveis por aquela agência, ela também tem que ter o papel de discipular, de falar para o cara, se não tem uma igreja no campo, a igreja da pessoa que enviou ele não está naquele campo, a agência ela tem que olhar também para o missionário que está no campo e falar, olha, cara, chegou o teu tempo aqui, meu. Você não está conseguindo se sustentar, não está chegando recurso para você, então eu acredito que chegou a hora de você rever o que está acontecendo aqui. Então a agência missionária ela vai ter muito esse papel de mobilizar, mas também de apontar para o lugar certo. Porque senão a gente vai ter só um ajuntamento de pessoas ali dentro do campo missionário, só um ajuntamento de pessoas convencidas pela sua chamada, e às vezes é um autoconvencimento, não é nem Deus o que está falando, e a gente tem mais problema no campo do que solução. Sabe que é um negócio engraçado que você está falando? De receber outro dia também, né, alguns missionários também, não sei se vocês conhecem o Iago, o Ruiter também. O Ruiter eu sei quem é. É assim, pessoas assim também fenomenais, assim, a gente teve o prazer também de receber eles, bater um papo, eles passaram um tempo com a gente, mas assim, esse lance do romantismo da missão, né? E o lance da missão em si, né? Como as pessoas elas acabam prospectando uma coisa quando na realidade não é isso. Então, para vocês que são missionários e já estão no campo, né, alguns conselhos para a galera entender e filtrar, e até alguns pastores talvez que não têm essa capacidade de detectar alguns sinais que de fato é uma predisposição de fato no chamado missionário, ou é um fake, vamos colocar dessa forma, é mais emoção, a gente tem que entender isso. É muito legal isso. Você falou algo muito interessante, é algo que eu falo e algumas pessoas acham que eu sou meio bravo quando eu falo isso, mano. Existe agências missionárias porque a igreja não está fazendo o trabalho dela certo. Vamos lá. Essa é a grande realidade. Boa. Glória a Deus pelas agências missionárias. Nós somos uma. Mas é porque a igreja, ela terceirizou o trabalho, sabe? Se a igreja realmente, ela fluísse, no mínimo, nos seus 5 ministérios lá de Efésios, uma igreja que é evangelística, uma igreja apostólica, ela estaria fazendo isso. Tranquilamente. Ela ia ter o encargo de realmente se comprometer em expandir a tenda, sabe? Mas quando a gente olha para um contexto de igreja onde ela não consegue equilibrar isso dentro da sua própria instituição, igreja, ela tende a ser uma igreja mais pastoral e ela para de olhar para o lugar que Deus falou, olha, vocês têm que olhar para isso. Isso aqui é um fundamento da igreja. Uma igreja que flui no pastoral, uma igreja que flui no profético, flui no dom de mestre, mas também flui nos outros dons. Então, eu percebo que surgem essas coisas porque a igreja ela não toma o lugar que tem que tomar. Eu quero só fazer um ponto sobre isso, que eu acho muito legal que você está falando. Você fez um curso teológico, né? Você foi buscar Sim. conhecimento também. Esse lance dos 5 ministérios, né? Até com a minha esposa, né? A gente conversando às vezes, ela tá lecionando, ela tá estudando agora teologia, então ela entra numas matérias que ela fala, meu Deus e tal, né, cara? Muito bom. E como é impressionante, como muitas das vezes a igreja, ela, se tem um dos ministérios que flui naquela igreja, no máximo 2. Então, por exemplo, igrejas têm muitos mestres e pastores, sim, entre aspas, ou investe muito no ensino, sim, e no cuidado com as ovelhas. Sim. Mas já sabendo que se as ovelhas não se predisporem a ir e pregar e manter esse ambiente constante, não vai haver, não vai chegar assim no propósito, né? Sim. Mas eu percebo assim o quanto hoje os 5 ministérios na igreja, ele está de alguma forma deficiente. Ele acaba não acontecendo ou não sendo reconhecido. E também quero fazer uma ponte também sobre isso e dizer, talvez pelo desgaste de algumas coisas que acontecem na igreja,
as pessoas entram no ritmo do 8 para 80. Então, tipo assim, eu acreditava em tudo antes. Só que agora eu não quero acreditar mais em nada. Agora eu acreditar que, enfim, não existe mais nada disso e a igreja enfim. Qual a leitura que vocês fazem também, já que você tocou nesse lance, a igreja não está fazendo o que ela deveria fazer, né? Porque eu vejo que tem pessoas que querem fazer. Sim. Né? E às vezes eles apenas não sabem como fazer, né? Nos ajuda um pouco nisso também, explanando. Eu acredito que a gente precisa viver mais Romanos 12, né? Metanoia. Porque a gente vem de escolas, né? Pastores que vêm passando um legado, que vêm ensinando como aprendeu. E hoje a gente vive um tempo com muito mais informação, muito mais acesso. Eu percebo que a gente está vivendo uma geração que está estudando mais, que está lendo Bíblia. E isso é muito bom, mas precisa pôr em prática, né? Precisa viver Tiago. A gente ora e faz alguma coisa, né? Tipo, não adianta eu me capacitar teoricamente e, tipo assim, eu estou monstro aqui, eu sei muito, mas eu não faço nada com isso que eu estou recebendo. E é o que o senhor disse, o mar morto, né? Vira uma cisterna. O Senhor, você pode dirigir ao Senhor Jesus, tá tudo bem. Um dia aconteceria comigo também, meu Deus do céu, está acontecendo. Mas eu acho que eu tô mais senhor que você, pronto. Isso, isso que nada. Mas respeita mesmo. Sim. Mas eu percebo que a gente está vivendo um tempo de ativação, uma ativação assim que é do interesse de Deus. Porque Deus ele tem feito isso, ele tem colocado isso no coração de homens que realmente têm enxergado esse lugar da igreja, ela fluir nisso. Porque isso é pilar da igreja, isso não é negociável. A gente precisa parar com essa oratória de tipo assim, eu sou uma igreja família. Toda igreja precisa ser família, entende? Tá ficando bom o negócio. Parece um sininho aqui a bater agora. Estamos chegando num nível aqui. Mas, cara, assim, eu acho tudo isso muito louco, assim. Eu gosto de homens de Deus, eu não digo que é o seu caso, ok? Sim, sim. Mas eu gosto de homens de Deus selvagens. Eu não vou falar selvagens no que tange carnalidade. Sim, sim. Mas eu tô falando de homens de Deus livres. Sim. Quando os homens de Deus, eles são livres, eles falam aquilo que a Escritura diz de forma muito clara. Eles não têm medo, né, das respostas a isso, porque eles sabem que se a Bíblia for se mover, né, como ela de fato as pessoas vão ter uma chance de responder. Mas tem um cara que eu amo muito, homem de Deus, que ele dá um exemplo muito legal, assim, ele fala sobre você deve ter ouvido também falar sobre isso, cara, mas eu acho que é pertinente. O lance da garrafinha d'água, sabe, da água mineral. Ali está escrito tudo o que a água é, toda a composição dela, química, mineral, a fonte, tá tudo ali, cara. Só que se um cara tá no sertão, ele tá com sede, cara, ele não vai estar nem um pouco preocupado com o que tá escrito, ele vai querer beber a água que está dentro. E o que me chama a atenção nesses grandes homens de Deus, e eu tenho eles como referência, é que eles dizem assim, vocês sabem muito sobre o que Deus é, mas vocês não conhecem Ele, não tem dele dentro de vocês. Isso. Então vocês não têm algo a liberar sobre as pessoas. Você tem algo apenas para falar para as pessoas. Sim. Só que isso não significa que as pessoas vão receber de Deus se você não estiver cheio de Deus. Yes. E esse é um lance, cara, que quando eu vi essa primeira vez, o exemplo foi a Coca-Cola ainda, não foi nem a água mineral, né? Eu falei, nossa, cara, que doideira, o que esse cara tá falando, eu preciso, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ter algo dentro de mim da parte de Deus, e não apenas falar sobre Deus. Sim. Eu vejo que esse é um grande desafio, e talvez não por fato de as pessoas não quererem, sim, mas não terem acesso, aí eu acho que entra o ponto da experiência, de não apenas ouvir, falar sobre e entender, né? Nossa, que revelação, cara, da hora. Mas eu vou colocar essa revelação em prática agora. Eu vou começar a fazer alguma coisa, né? Eu acho que algo legal da gente meio que resumir isso, né? Quando a gente olha aqueles dois discípulos, né? Que caminharam com Jesus, caminho de Emaús. Eles se deparam com Jesus e aí Jesus conversa com eles, Jesus traz eles para a mesa e eles eram discípulos.
Mas eles, de certa forma, algo se ofuscou. No caso foi que Cristo tinha sido crucificado e eu acho que alguma coisa dentro deles esmureceu e eles falaram, vamos voltar a viver a nossa vida, né? Vamos tentar aí alguma coisa agora. Mas algo muito interessante nesse texto é que quando realmente eles descobrem que é Jesus, eles olham um para o outro e falam, cara, quando ele falava, o nosso coração não ardia, sabe? Eu acho que o que tem faltado para nós como igreja é o nosso coração arder na presença de Deus. E para a gente ter esse coração ardendo, a gente precisa ter visto algo, sabe? Ter tocado em Deus. Tipo, Deus invadiu os lugares que a gente está vivendo e a gente é tocado. E quando a gente se depara na mesa e eu falo da minha experiência, do meu testemunho, você fala, mano, é isso. Eu fui tocado aqui também, sabe? Cara, a gente vai pro sertão, vive tantas coisas lá e a gente volta, senta nas mesas de homens aleatórios e os caras saem assim, cara, é isso, sabe? E a gente só tá vivendo o que a mesa certa. Tipo, a gente só tá vivendo aquilo que Deus realmente tá proporcionando no ordinário, no dia a dia. Os testemunhos, se a gente parasse para falar de testemunho do que a gente tem vivido lá no sertão, né? A cidade que a gente tá é uma cidade da Paraíba que tem o maior índice de suicídio, cara. Então, a gente já pegou pessoas lá com a corda pendurada. Deus nos levou na casa lá, sabe? E a pessoa falou assim, cara, eu ia tirar minha vida. Se Deus não mandasse vocês pararem aqui, eu ia tirar minha vida. E tá aqui a prova. E eu entrei e vi a corda pendurada, sabe? E aí você fala, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui e eu fui um instrumento para, sabe, acessar a vida desse cara. E esse cara daqui a pouco tá de joelho no chão, chorando, aceitando Jesus e falando, foi Deus que te mandou aqui, sabe? E aí você partilhar certas coisas com as pessoas e você fala, mano, eu quero viver isso. Uma coisa que eu sempre falei e falo para as minhas filhas, né? É muito bom a gente ouvir testemunho, mas é bom a gente ser o testemunho. É muito bom porque a gente precisa estar no lugar, é um sacrifício de estar. Viver o testemunho é muito mais gratificante do que ouvir, embora o bom testemunho edifica. Então é muito legal a gente se colocar nesse lugar de, cara, Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. E aí Deus começa a nos surpreender. E Ele vai mostrando, Ele vai dando graça. E isso vai queimando nosso coração. Uma coisa assim que eu acho assim, é incrível, né? Mas as pessoas, e isso é bom, isso é bênção, eu creio que isso é legal. Mas as pessoas têm uma tendência muito mais de dar um testemunho pessoal, né? Porque Jesus me curou, Jesus fez isso na minha vida profissional. Sim. E esse lance, por exemplo, de, cara, eu toquei alguém, eu liberei sobre alguém, nós oramos por aquela pessoa, nós chegamos naquele ambiente. Então esse lance do liberar, né, cara? Não sou eu mais, eu tô aqui, tá da hora, eu quero também, eu também quero dar rolê, eu também quero comer bem, eu quero fazer, mas eu quero liberar sobre as pessoas, né, cara? Essa beleza só acontece para quem toca alguém, para quem vai atrás de alguém. Isso foi uma das coisas, acredito, que mais trouxe convicção para mim no campo missionário. Lá atrás, eu lembro de orar e falar, Deus, eu quero ver um milagre. Sabe, eu lia isso no livro de Atos dos Apóstolos. A sombra de um cara curava. O avental de outro curava. O Senhor tocava, alguma coisa acontecia. Por onde aqueles caras passavam, alguma coisa estava acontecendo. Então, Deus, se tudo isso é verdade, se tudo isso ainda existe e está reservado para a gente hoje, então eu vou acessar isso de alguma forma. E eu lembro que isso foi uma das coisas que mais tomaram parte do tempo da minha oração ali. Eu comecei a clamar, eu trabalhava, vida normal. Estava indo para o meu trabalho, eu lembro que eu ia dentro do ônibus orando, falando, Deus, me faz ver um milagre hoje. Sabe, eu estava no meu trabalho e falava, Deus, me faz ver um milagre hoje, me faz ver um milagre hoje. E eu lembro que quando eu fui para o campo missionário, eu falei, Deus, eu só volto no campo missionário de novo se eu ver um milagre. E aconteceu uma experiência muito louca. Um amigo meu, que ele era bem descrente a respeito dessas coisas, eu compartilhei isso que eu estou compartilhando com vocês agora.
E ele falou assim, cara, mas eu acho que não é pra hoje, meu. É que isso aí foi lá pra trás, hoje é outra coisa. Deus, ele se move, mas ele se move de outras maneiras. E eu falei, cara, mas eu acredito que é pra hoje sim, porque senão a Bíblia vai virar museu, irmão. Senão a igreja vira museu também. A gente vai ter que queimar aquilo que a gente tá lendo. E eu lembro que eu dormi, eu tive um sonho dentro do ônibus, chegando em uma igreja totalmente isolada na Patagônia Argentina, uma Assembleia de Deus. E eu sonhei que uma pessoa estava orando por outra, colocava a mão no pescoço de um senhorzinho e acontecia alguma coisa que eu não conseguia entender o que era. E aí passou o tempo ali, acho que uns 2 dias depois a gente chegou nessa igrejinha que a gente estava indo. A gente chegou nessa igrejinha, acessou a igrejinha num culto à noite e na portaria tinha um senhorzinho lá que eu lembro que aquele senhorzinho me lembrou o Senhor do Sonho. Sim. E teve um momento que se orou ali por cura de enfermidade, milagre, sinal, prodígio, mas nada aconteceu dentro da igreja. E eu fiquei com aquele senhorzinho da portaria na minha cabeça, né? Ele não foi para receber oração de nada. Eu falei, cara, mas deve ter alguma coisa. E na hora que eu tava saindo da igreja, eu lembro de ter visto o Senhor com um caroço no pescoço. E eu lembro que no sonho que eu tinha tido, eu botava a mão no pescoço da pessoa. E eu fiquei naquela luta interna, meu. Mas se for uma parada que, sei lá, é de nascença, o cara tá nem aí, o cara não quer ser curado, sabe? É só da minha cabeça. Mas eu chamei aquele irmãozinho que tava meio incrédulo. E na hora que eu falei com ele, ele falou, mano, ora por esse cara agora, velho. Ele vai ser curado. Ele tava com mais fé do que eu na hora. Porque eu tinha compartilhado o sonho, né? E aí eu falei, não, mano, vamos lá comigo, eu não vou sozinho. E a gente chegou junto, eu perguntei se ele queria receber oração, ele falou que era um tumor, era benigno, mas era um tumor que ele carregava ali no pescoço, ele tinha vergonha daquilo e tal, por isso que ele andava com um casaquinho assim. E a gente colocou a mão ali na hora no pescoço dele e orou. E eu lembro que na hora o tumor desapareceu, cara. Uau, glória a Deus. Amém. Todo mundo veio testemunhar aquilo. E uma enxurrada de milagres começaram a acontecer depois daquele dia ali naquela igreja. Nossa Assembleia de Deus tinha mais de 50 anos de existência naquelas terras ali da Patagônia. E a gente voltou com muita convicção e com muita certeza de que Deus ia fazer mais. E eu lembro que toda missão que eu comecei a ir, e no meu trabalho, e dentro do ônibus, eu procurava alguém para orar. Sim. Eu lembro que dentro do meu trabalho, chegou uma pessoa falando que estava com muita dor de cabeça. Isso depois que eu voltei da missão, a gente volta geralmente muito incendiado de missão, né? É difícil manter. Mas eu voltei muito incendiado. E eu tava ali, cara, a pessoa falando que tava com dor de cabeça. Eu falei, meu, Deus vai te curar. Aí a pessoa do nada, Deus vai me curar. Por quê, velho? Por que Deus vai me curar? Vou tomar ali uma dipirona ali, pô. Aí eu falei, irmão, você quer experimentar de um milagre hoje? Eu tava muito cheio no dia. Quer experimentar de um milagre hoje? O cara falou, sei lá, quero. Eu falei, então vou orar por você, você vai ser curado. Não tome esse remédio. E aí eu lembro de ter orado. E a pessoa falou, não aconteceu nada, mas ele esqueceu de tomar o remédio. E quando foi isso foi de manhã, quando foi mais ou menos às 7 horas da noite, esse cara me liga. Ele fala, Marcelo, você não vai acreditar, eu esqueci de tomar um remédio, mano, mas eu tô 100% curado aqui da minha dor de cabeça. E esses pequenos detalhes, eles foram me enchendo de mais coragem e de mais vontade de orar por outras pessoas. E eu lembro que me veio uma coisa na cabeça, sabe? Se você, sei lá, vai pra uma pescaria e você lança o anzol apenas uma vez e você tem 10 horas de pescaria, cara, a probabilidade de você pegar peixe é muito pequena. Agora, se você lança um anzol 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 500 vezes durante o tempo da pescaria, obviamente alguma coisa vai acontecer. Então, quando se trata de cura, de milagre, de sinal, de prodígio, se você quer testemunhar algo desse tipo, vai pra cima. Sabe, fala, Deus, eu acredito que o Senhor vai continuar fazendo como o Senhor fazia lá atrás. Eu vou ver uma cura aqui diante dos meus olhos. Eu vou ver uma cura na minha vida, eu vou ver na vida da minha família, eu vou ver na minha igreja, eu vou ver. Em algum lugar eu vou ver. Alguma coisa vai acontecer. A gente conheceu um gringo uma vez que ele tinha feito a escola de sobrenatural da Bethel. E os caras lá são muito isso, né? Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. E ele falava uma coisa pra gente. Meu, por que vocês não oram na igreja pelos enfermos? Eu falei, meu, a gente ora ali, né? Na hora o pastor vai lá, pega o microfone e ora. Aí ele falou assim, não, você não tá entendendo. Tá cheio de gente aqui precisando de oração. Esse é um ambiente seguro pra você colocar as mãos sobre alguém e orar e ver alguma coisa acontecer. Aí eu lembro que ele falou que o Bill Johnson fala que é como se você estivesse andando de bicicletas num campo gramado ali
E é um ambiente seguro para você meio que errar, né? Tipo, você vai lá e você coloca as mãos, você fala, cara, você quer ser curado? É ali, é a igreja. A igreja é o lugar pra gente exercer esse tipo de... É o laboratório pra fora. Laboratório, exatamente. Ali que a gente aprende, né? Sabe? E aquilo ali vai nos enchendo de fé e de coragem. E quando a gente chega lá fora, sabe? A gente tá no estacionamento, a gente estacionar o carro, passa alguém de amuleta. Meu irmão, por que não? Sabe? Por que não orar? Por que não colocar as mãos sobre aquele enfermo? Por que não falar, cara, Deus vai te curar? Eu acredito. E se não acontecer nada, tá tudo bem, tá na conta de Deus. Porque o que ele falou pra gente era pra gente ir. E a gente orar pelos enfermos. A palavra fala que é pra gente tocar os enfermos. Tocar os enfermos. Se não aconteceu nada, tá tudo bem. Mas a gente leva muito pro campo da reputação. E a gente começa a olhar muito pra nossa reputação. E, nossa, mas o que vão achar de mim se eu orar por aquela pessoa e nada acontecer, sabe? O que vão achar de mim se eu orar por aquela pessoa e ela não for curada do câncer dela ou da dor de cabeça dela? E aí, não é sobre a nossa reputação. É sobre Deus operar a boa, perfeita e agradável vontade dele por meio da gente. Muitas pessoas perguntam pra mim, né, qual que é o método que a gente usa na hora de orar pelas pessoas, que a gente vê muita cura acontecendo ainda até hoje, graças a Deus. A gente continua testemunhando sobre isso. E a única coisa que vem na nossa cabeça é, cara, Deus tá amando aquela pessoa. Deus tá amando. Se eu parei pra orar por ela, Deus já tá amando ela. Seja ela curada ou não, ela está sendo amada por Deus. Ela está sendo amada por mim, sabe? Eu lembro da gente parar para orar para uma pessoa e para uma mulher num shopping, e a pessoa falou assim, meu, ninguém nunca orou por mim. Nunca. Eu sou espírita. Eu sou espírita, não, desculpa. Ela falou que ela era agnóstica e ela falou, cara, ninguém nunca parou para orar por mim. Eu senti algo diferente. Ela tava com um gesso na mão, assim. E ela falou, eu não sinto que eu fui curada, mas eu tô me sentindo amada. Sabe? E aquilo ali foi nos encorajando a gente permanecer e continuar orando, e a gente vê muitos milagres a ponto de aquilo que eu falava, Deus, eu vou ver um dia, sabe? De ver um cego voltar a enxergar. A gente vem comentando isso no carro hoje, que a gente viu cego voltar a enxergar, a gente viu paralítico voltar a andar, a gente viu surdo voltar a ouvir, a gente viu pessoa que tinha miopia, 8 graus de miopia, cara, tirar o óculos, voltar a enxergar, quebrar o óculos na hora, e até hoje a gente conhece a pessoa, continua vendo sem óculos. Sabe? Porque Deus, ele continua fazendo. Agora, se a gente colocar Deus dentro da caixinha e trata ele como se ele fosse, sabe, um museu ou um objeto que... Não, Deus é. É o poder de Deus, não do Marcelo, né? Exatamente. Você falando essas coisas me lembrou de uma vez, mano, que eu passei mal a vergonha. Fui pro campo, preparado, né? A gente vai, oração, jejum. Eu lembro que eu tava 20 dias jejuando. E aí a gente se deparou com um ambiente mesmo de muita gente endemoniada. E eu percebi que Deus estava me preparando para esses dias. E aconteceu várias libertações lá, né? A gente orava pelas pessoas e as pessoas expulsavam os demônios. Enfim, cara, foi uma parada muito forte assim com Deus. E eu lembro que depois de, eu acho que 3 meses, eu voltei de novo pro campo. E o pessoal soube que eu tava lá. E falaram, vai chamar o pastor porque tem uma pessoa aqui que tá endemoniada. E aí quando foram me chamar, eu falei, mano, vamos lá, demorou. O bichão tá aqui. Eu já sei como fazer. Meu Deus. Rapaz, quando eu cheguei naquela casa, eu passei uma vergonha, mano. Mas eu passei uma vergonha, sério, mano. O capiroto se manifestou lá, velho. Mano, ele me deu um tapa, mano. Me jogou 10 metros longe, mano. E eu, tipo, fiquei assim... Desconcertado. Saí de lá, tipo, totalmente com vergonha. E aí voltei, o cara ficou lá. Falei, cara... E eu fiquei voltando assim, brigando com Deus. Falando, Deus, o que aconteceu, mano? Na hora, né? Espírito Santo. Jejum e oração. Jejum e oração. Não é o teu jeito. Não é você. E aí eu fui tomado, sabe, mano, de um arrependimento, mano, que eu fiquei, acho que uma meia hora chorando, pedindo perdão pra Deus, falando, Deus, eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem a sua graça, sem o seu direcionamento. E às vezes a gente quer fazer pela força do braço. E a gente vai se frustrar com isso. Foi só um episódio para uma liçãozinha básica do Senhor.
Um particular, um tratar, né? Eu e você, filho. Mas é bom você falar isso daí, cara. Isso é uma nossa humanidade, né, cara? Porque a gente, às vezes, se coloca em lugares que Deus falou, ainda não tá na hora. Exato. A gente... Né, eu acho que a gente tá dentro de uma geração, um momento, né, na verdade, da humanidade, que a gente é muito levado, principalmente dentro da igreja. A gente é muito levado a... Deus tem o melhor pra você, cara. Sabe? Deus tem uma casa nova pra você, Deus tem um carro novo pra você, Deus tem o melhor de Deus ainda está por vir. E todas essas coisas tá tudo bem. Faz parte, né? Se você trabalha, se você é um bom profissional, se você quer ser bom ali pra sua família, cara, você vai correr atrás e você vai conquistar. E muitas vezes a gente fala, pô, eu tenho fé pra comprar uma casa nova, eu tenho fé pra comprar um carro novo. Não, você só precisa ter dinheiro mesmo. Mas eu tô falando isso porque a gente é muito encorajado a desfrutar das coisas dessa terra. Quando na verdade a Bíblia vai falar, pensai nas coisas do alto. Sabe, quando a gente começa a pensar nas coisas do alto, a gente começa a perceber que a gente está encorajando demais as pessoas a olhar para as coisas dessa terra. Então a gente forma cristãos, discípulos, pessoas que elas tendem a desejar mais desse mundo do que das regiões celestiais, né? E o melhor de Deus, acredito que ele está reservado ali, no céu. Por isso que a gente tem que orar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. E eu falo isso porque a gente escuta muito... Cara, eu quero fazer uma viagem para a Europa, como a gente já falou aqui. Mas a gente escuta pouco, por exemplo, a pessoa falando, cara, eu quero ver um enfermo sendo curado. A gente escuta muito, cara, eu quero comprar um carro do ano. Mas a gente escuta pouco dentro da igreja, cara, eu quero ver um cativo sendo liberto, sabe? Eu quero ver um viciado em crack sendo restaurado e dando o testemunho dele aqui na igreja, família restaurada, vida restaurada, sabe? A gente tem a tendência de sempre dar muita ênfase às coisas desse mundo e isso começa a fomentar dentro da gente uma espécie de desejo pelas coisas seculares, quando na verdade... Deus, ele fala, pensai nas coisas do alto. E eu acredito que talvez esse tenha sido o maior diferencial ali dos discípulos do Senhor. Principalmente depois da vinda do Espírito Santo, porque eles acreditavam que a qualquer momento o Senhor poderia voltar. A qualquer momento. Então, até o cumprimento dos caras era diferenciado. Eles falavam Maranata. Ou seja, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles não falavam Pai do Senhor, eles falavam Maranata. Porque eles queriam tanto, eles ansiavam tanto... pela volta de Jesus e pela manifestação da volta e do reino de Deus ali, que eles agiam dessa forma. E a gente vive hoje, né, nesses dias de shalom, de paz, e tá tudo bem. Mas falta um anseio. Sim, eu acredito, assim, tudo que você tá dizendo, testifico e também me coloco numa posição de arrependimento e responsabilidade, porque eu acredito que a gente tá vivendo a geração de Laodiceia. E assim, as coisas foram acontecendo a um ponto, cara, que tem tanto da gente dentro que não tem mais espaço para Jesus entrar. Meu Deus. E ele está à porta, né? Só que isso, se você dizer isso de forma muito declarada, alguns dizem, não, você vai afastar as pessoas da igreja, você estará expulsando as pessoas. A grande realidade, cara, é que eu entendo que a igreja precisa, de fato, sofrer um impacto da escritura como de fato ela é. Para que as pessoas entendam. Sim. É isso que a Bíblia diz. Sim. Eu vejo que eu, por exemplo, eu sou um pastor que eu não sei, aqui tá o famoso Murilovski aqui backstage, eu não sei qual a referência, né? Mas eu não sou nada comparado a caras do evangelho que, meu Deus do céu, as pregações dos caras eram pregações que hoje em dia, se ele vai para uma igreja pregar, ele nunca mais vai ser convidado a pregar lá de novo. E tem muitos que assim o fazem, né? Sim. Ele vem e fala, cara, eu vou entregar o que Deus está mandando entregar aqui. E ele traz uma palavra que a galera, não foi tão boa essa palavra como deveria ser. Ele não deveria falar conosco dessa forma. Ele deveria nos respeitar e tudo mais. Então, eu partilho disso também. Eu acredito de verdade que a igreja, ela, por receber palavras, né, que não deveriam ser ministradas, mas de alguma forma levou a igreja a esse engano, essa loucura, esse consumismo, né, como também o humanismo,
Porque hoje, por exemplo, né, as pessoas não têm um problema de adultério. É um caso extraconjugal. É assim, ele nasceu dessa forma, acontece, nós precisamos amar. Eu estava até vendo ontem, também assim, rápido, assim, um pastor que já foi muito usado por Deus no passado, cara, e falando sobre a igreja dele ser uma igreja inclusiva, né, e ele explicando tudo aquilo, trazendo uma teologia dele para ele, porque aquilo não é bíblico, né? Então eu sei que também é bíblico isso que a gente está vivendo, né? Mas eu também acredito que as pessoas elas vão ter um despertamento e grande responsabilidade disso, são dos que pregam, Isso. são dos que ensinam. Sim, E aí você também consegue entender a intenção de tudo isso, né? sim. Por que então não ensinar as pessoas o que a Escritura diz? Porque se elas ouvissem o que a Escritura diz, elas seriam então ensinadas naquilo que a Escritura diz. O problema é que as pessoas falam de muitas coisas, acabam não falando nada. E quando falam, não é para a glória de Deus. É para que aquilo se mantenha, né? Mas Deus tenha misericórdia, cara, da igreja. Eu assim, eu estava acho que com um volume bem alto um tempo atrás, assim, eu estava bem assim, intenso. Eu acredito de verdade, né, que a nossa vida na Terra, ela só pode ter uma prosperidade se é propósito. Se não existe um propósito, eu visitei uma empresa hoje, cara, na parte da manhã, eu visitei eles estão muito novos na fé e a gente começou a conversar, cara, e eu falei, cara, orar pela empresa não funciona, tem que orar por vocês. Porque se vocês estiverem cheios de Deus e tiverem um propósito, com certeza isso aqui então vai ser um meio para alguma coisa maior em Deus. Sim. E é muito louco que no meio das conversas que a gente teve lá, a gente chegou em outros assuntos e eu me lembrei daqueles... Eu escutei só na Mevão uma vez só, cara. Que é quando eles pegavam um prostíbulo, aquelas histórias, né, de pagarem 2 horas a 3 horas das mulheres ali e, tipo, levarem o pessoal da adoração, levarem tudo pronto e começarem a pregar para as prostitutas ali e muitas delas quererem sair dessa vida e desse local. Então, é muito louco isso, cara. Eu acho que tem tanta coisa para fazer em tanto lugar que de verdade... milagres, né? Por exemplo. Cara, tirar uma prostituta de um prostíbulo, cara. Então, assim, tem tanta forma que Deus pode agir e por medo, insegurança, ou não sei, ou não quero, ou não, eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, né? Então, cara, eu acredito no que você está falando e me incluo nisso também para que Deus me use, cara, para ser uma voz. Né? Tá sendo usado já, né? Para ser uma voz, cara, porque eu vou falar uma coisa para você, cara, né? Senhor Jesus, né? Como seria bom se o Senhor rasgasse os céus e descesse mais uma vez, se fendesse os céus, né? Assim, mas eu me identifico muito com isso, cara. Me identifico muito com isso. O Leonard Ravenhill, né? Que era um pregador inglês, ele fala naquele livro, porque tarda o pleno avivamento, ele vai falar o seguinte: se muitas das mensagens que nós pregamos hoje, Jesus pregasse, ele jamais teria sido crucificado. E, cara, isso é muito forte, porque as mensagens de Jesus levaram ele à cruz. Essa é a mensagem que eu prego. Não me leva à perseguição. Não me leva à cruz. Tem alguma coisa de errado comigo. Então a gente precisa ponderar, né, aquilo que a gente está colocando nas mesas, nos púlpitos, nas conversas. Isso, de alguma forma, vai atrair perseguição, mas bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Uau, eu amo isso. Falando de Leonard Ravenhill, então, cara, vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca escutei tanto ele na minha vida como agora. Até os próprios sermões dele, enquanto ele estava sendo gravado, ainda meio tiozinho, com aquela cara dócil, né? Mas aquele fogo consumido dentro dele, cara. E ele, quando ele começa a falar, é um nocaute, cara. Porque quando ele começa, ele não para de falar, né? E assim, todos os exemplos dele, todas as palavras que ele tem são de cortar. E ele falava muito aos Estados Unidos, né, cara? É muito louco, cara. Eu piro nisso aí. Eu acho que é exatamente isso. Eu acredito nas mesmas coisas. E, cara... eu creio que Deus ele vai ter que fazer uma reforminha também, né, nos púlpitos, né? A gente tem percebido isso.
pelo contexto que a gente está no Nordeste, né? Porque a gente percebeu que a galera estava recebendo do evangelho algumas coisas meio adocicado, né? E a gente começou a pregar a palavra de Deus, né? Onde eu me lembro que a última pregação que eu fiz, me lembrei de Amós, quando ele fala da volta de Jesus, que haverá ranger de dentes, que será um dia de trevas, né? E a gente percebe que o povo está esperando algo lindo e maravilhoso. Mas a volta de Jesus não é uma volta para salvar, porque a gente está tendo a oportunidade de ser salvo agora. Ele volta para julgar. E esse julgamento dele é espada. Então, eu percebo que as pessoas precisam ter o senso que vai ter esse julgamento e existe o céu e o inferno, e ele é tão real quanto a palavra que a gente está pregando, né? A gente vislumbra esse copo, mas a gente precisa também vislumbrar que existe algo além desse copo. A gente vislumbra a salvação, mas existe a eternidade, Sim. sabe? Então eu percebo que as pessoas elas precisam realmente ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é, porque ela é cortante. Se você olhar e ler realmente para você e não porque geralmente eu tenho uma palavra para você, né? Não, a palavra é para você. A palavra precisa te ferir primeiro, antes de você querer compartilhar ela com alguém. Porque senão é palavra solta. Eu tô querendo que você viva uma coisa que eu não vivo, que eu não fui ferido, sabe? Então, assim, eu tenho temor de falar da volta de Jesus. Porque eu sei que quando ele voltar, vai ser desesperador. Não para aqueles que são salvos, mas para aqueles que não são, será. Por que eu preciso de um Salvador? Você tá tudo bem, né? Agora, por que eu preciso de um Salvador? Se eu não falo sobre o pecado... Sim. Então, como as pessoas vão precisar ser salvas? Sim. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Só que as pessoas não falam de pecado. Romanos 6:23. O salário Elas do não pecado é a denunciam. morte. Exato. E a gente precisa trazer isso no chão da igreja. Sim. Né? A igreja precisa entender que se a gente andar desse jeito, não condiz com santidade. O Salmo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Os puros de coração. Quem vai permanecer na santidade de Deus é quem está puro. É quem tá com vestes limpas. E sabe que é muito louco, eu amo muito esse texto, né, cara? Eu creio que esse, inclusive Leonardo Ravenhill, uma vez ele fala que o Salmo 24 é o Salmo do avivamento. Exato. E aí, quando ele fala desse lance aí, eu tenho meditado muito em casa sobre esse texto, inclusive agora, assim, então tá fresco. Mano, cara, é demais, cara. Porque aquele que é limpo de mãos, sim, e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Olha isso. É muito louco isso, porque há uma tendência, o sofisma. Eu vou entregar a minha alma àquilo que é passageiro, aquilo... Eu sei do que o evangelho diz, mas eu prefiro acreditar aqui na minha ideia sobre o evangelho, né? E é muito louco isso porque Deus ele me deu uma analogia, porque a Bíblia fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Agora, eu vejo que é uma loucura, cara. Por exemplo, a carta de Tiago, capítulo 4. Eu nunca tinha feito essa analogia, cara. Aqui já falando isso daqui, porque a boca fala, o coração tá cheio. Quando o Tiago ele começa a denunciar que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e ali naquele texto ele vai se aprofundando, ele fala assim, pecadores, lavai as vossas mãos, e vocês que são de ânimo dobre, purificai os vossos corações, mãos limpas, coração puro. Meu Deus. Olha o que ele fala, cara, sujeitai-vos, pois a Deus, é aquele texto que ele fala, né? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí por fim ele fala, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu falei, meu Deus, cara, a analogia com o Salmo 24. Eu não consigo subir a montanha por mim. Não. Isso. Mas quando me submeto ao Senhor, os que se humilham são exaltados. São exaltados. Ele nos leva até lá com mãos limpas e coração puro. Cara, é demais, mano. Então, é pura graça. Isso. Mas tem como subir a montanha. Tem como subir. E quem sobe tem acesso a algo. Sim. Né? Se deslumbra. O Rei da Glória. Para levantai, ó portas, as vossas cabeças. Então...
Falando agora sobre um avivamento, vamos lá, porque tem avivamentos pessoais, né, cara? Caraca. Nós buscamos viver isso. Isso. É o mesmo espírito, pode ter certeza disso. Nós buscamos viver isso, né? Mas o que você entendem sobre isso? O que vocês visualizam sobre? Falamos disso esses Vocês dias, né? creem que Deus, O avivamento da igreja. ele está para visitar a igreja? O que vocês entendem sobre isso? Cara, avivamento, no meu ponto de vista, eu sei que avivamento vai ter dezenas e dezenas de discernimento a respeito, mas a gente parte do ponto de que você, para avivar alguma coisa, aquilo tem que estar morto, certo? Tem que estar em um ponto de declínio ali, né? Tem que estar ferido de alguma forma. Então, aviva aquilo que está ferido. Eu não tenho como avivar aquilo que já está vivo. Eu parto desse ponto. Então, falando sobre avivamento, a gente precisa entender que Deus, ele vai pegar aquilo que está ferido. Deus, ele vai pegar aquilo que está morto. Por isso nós precisamos nos mortificar, literalmente. A palavra vai falar sobre aqueles que mortificam a sua própria carne. Então, se eu creio em um avivamento, primeiro eu preciso estar morto para mim mesmo, cara. Morto para mim mesmo, para que eu possa ser avivado. Esse é um processo de avivamento pessoal. O processo de avivamento pessoal, do meu ponto de vista, ele culmina em um processo de avivamento global ou territorial, digamos assim. Deus sempre, quando ele vai avivar um lugar, todas as esferas daquele lugar são afetadas de alguma forma. Isso a gente olha para a história dos avivamentos passados. A gente vai falar sobre Rua Azul, a gente vai falar sobre País de Gales, a gente vai falar sobre Carlos Anaconda na Argentina, a gente vai falar sobre Toronto, a gente vai falar sobre Minas Gerais, a gente vai falar sobre vários lugares que foi isso que aconteceu. Avivamento culmina em vida, mas antes a gente parte do ponto da morte. E um arrependimento profundo. Exatamente. E o que é morte, na verdade? O que é morte à luz da Bíblia? É eu entender qual é o meu lugar original, aonde eu deveria estar, qual que é o ponto de partida de fato, né? Eu acredito que sem avivamento, aliás, sem arrependimento, jamais acontecerá avivamento. Sem arrependimento, jamais acontecerá avivamento. E a gente vai ver as pessoas pedindo perdão umas para as outras, porque é isso que vai acontecer. Antes de um grande avivamento, a gente vai ver as pessoas se sujeitando umas às outras, se sujeitando a Deus, e aí, assim, a gente consegue perceber um grande derramar, que aí culmina em milagre, sinal e prodígio, e atinge todas as esferas da sociedade naquele lugar, né? Eu escutei uma vez um cara falar que avivamento se parece muito com a movimentação de uma nuvem, né? Você tá vendo chegar, cara. Você tá vendo, mas tá... Você tá olhando pra nuvem, mas parece que ela não tá chegando nunca, mas você tá vendo que ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo devagar, mas ela tá vindo. Meu amigo, daqui a pouco ela tá sobre você. E ela te tomou. O problema é que tem muita gente saindo do seu lugar onde deveria estar e indo em direção àquela nuvem, mas aquela nuvem tem movimento. E aí você sai de onde você estava e vai para aquele lugar atrás de movimento. Só que a nuvem já andou. Aí você olha de longe e fala, não, a nuvem andou, eu vou agora para trás daquela nuvem. Você chega lá, a nuvem andou de novo. E eu escutei essa pessoa falar assim, vão existir dois povos. Vai existir o povo do avivamento e o povo da caravana. A caravana são aqueles que sempre estão indo atrás do avivamento. Mas o povo do avivamento é aqueles que entenderam que eles permanecem onde Deus está. Eles permanecem aonde Deus está. Mas o povo da caravana, eles só vão vir, vão ter uma experiência, vão ter um experimento ali com aquela densidade de presença e vão voltar. Mas aqueles que permaneceram, esses são aqueles que entrarão na nuvem, né? Eles acessarão o esconderijo, os mistérios de Deus, sabe? E ali eles permanecerão e serão transformados. E um outro ponto importante no meu ponto de vista sobre o avivamento, eu quero te ouvir também. Eu quero ver o seu também. Mas um outro ponto importante que eu enxergo é no que vai culminar, né? Tipo, qual que é o resultado? Qual que é o fruto de avivamento? Porque o que mais a gente viu é avivamento começando e terminando. E aí virou apenas uma história. Eu quero fazer perguntas aqui pra você já falando pros dois. Vamos lá. Porque esse negócio que eu piro. Assim, cara, biblicamente, o avivamento acabou
ou ele permaneceu em todo o tempo? O que, que nós enxergamos? O que, que você percebe isso na Bíblia, na Escritura? Vai lá, meu pastor. Cara, eu percebo que existem fagulhas de avivamento, sabe? Eu percebo que a gente tem pouca fome, velho. Percebo que a gente quer fazer muito circo, sabe? Em coisas que Deus já nos entregou, sabe? Deus já prometeu que enviaria o Espírito e ele já está em nós. Acho que o problema é que a gente acessa esse benefício que habita em nós pouco. A gente é muito raso. E eu me coloco nesse lugar. Tava falando do... Como que é o nome daquele pregador que se colocava em chamas primeiro? John Wesley. John Wesley, né? John Wesley, ele foi indagado uma vez perguntando como ele trazia tanta gente para ver ele pregar, né? E ele falou, eu me coloco em chamas primeiro. E as pessoas queimam. Elas vêm me ver queimar. Então, assim, eu acho que falta isso em nós, sabe? As pessoas precisam nos ver queimar, tá dentro de nós. A gente precisa ser ativado pelo Espírito Santo e isso é uma busca constante de santidade, de resiliência, de não esmurecer na segunda-feira. Porque a gente vai no culto forte domingo, mas na segunda-feira a gente esmurece, né? A gente é fraco. A gente precisa da graça de Deus. E eu percebo que existem fagulhas acontecendo, né? O Marcelo falou isso agora, eu lembrei que a gente começou a perceber isso lá na Paraíba, né? A gente percebeu nas igrejas, a gente tem recebido muitas pessoas de outras igrejas que saíram em rebeldia, com coisas pendentes, e a gente tem pregado que a gente precisa andar na luz, que não dá para viver essa nova estação com pendência lá atrás. Precisa haver perdão, precisa haver reconciliamento, né? Precisa acertar, para que é impossível Deus colocar vinho novo em odre velho, sabe? Você precisa ser quebrado e para isso você precisa se humilhar e acertar a tua vida. E a gente começou a ver isso de uma forma sobrenatural, porque os irmãos que tinham pendência começaram a voltar nas igrejas antigas e pedir perdão. Não é, Marcelo? Poxa, eu fui lá e me acertei, pedi perdão pro meu pastor, saí em rebeldia. O cara entendeu a parada. E aí, um pedindo pro outro, e a gente começou a falar. E eu falei, Marcelo, tá acontecendo algo, mano. Deus tá aqui, mano. Tá acontecendo algo. É um movimento espontâneo, né? De arrependimento, assim. A galera entendeu. E aí, o que acontece? A gente começou a ver que a galera começou a entrar no barco, falar, agora a gente tá aqui, mano. E tipo assim, realmente a gente percebe que a galera começou a viver uma nova estação com Deus. E, cara, isso pra mim é avivamento, sabe? É arrependimento. Isso pra mim é um avivamento dentro de mim. Sim. Não é um movimento. Sim. Sabe? Não é um negócio que a gente fez uma conferência e gerou aquele lugar. Não. É o ordinário. Eu, sinceramente, acho que as conferências não trazem avivamento. É muito louco, né, falar sobre esse lance todo, porque se você perguntar pra mim, eu sou pastor há 14 anos. Se você perguntar pra mim, eu creio que eu prego a palavra de Deus, eu acredito nisso, eu acredito que eu prego o evangelho, eu acredito nisso, pela graça, mas eu acredito no que eu prego. Se você perguntar sobre avivamento, eu falo assim, é a única esperança da igreja. Se um grande avivamento não acontecer, a igreja ela não consegue chegar onde Deus quer que ela vá, onde ela precisa estar. Eu vejo que tal é a necessidade de uma visitação desproporcional do Espírito Santo na Terra, sem misticismo, Sim. porém, entretanto, entendendo o impacto. Sim. Sem tal toque, eu acredito que você vai ter focos, você vai ter algumas pessoas que vão se incendiar e mantém esse fogo aceso. Mas esse negócio se espalhar, cara, né, como biblicamente a gente percebe que aconteceu ali. Uma coisa que eu estava conversando hoje também, Atos, cara, Éfeso, era uma igreja, era uma cidade muito contaminada pelo pecado, misticismo, paganismo, mas feitiçaria, Sim. idolatria, muita prostituição, muita coisa existia ali, mas era uma metrópole, era muito rica. Quando Paulo chega lá, ele fala, com que batismo vocês foram batizados? E ele fala isso para 12 homens, cara, incrível.
Os caras, batismo de João, das águas e... Tipo assim, ele do Espírito Santo, nem ouvimos falar sobre esse. Sim. Quando ele ergue as mãos e ora e os caras recebem. Começa a revolução em Éfeso, cara. Sim. Então, assim, regional. Estamos falando do avivamento Sim, regional. sim. Mas alguém levou. Sim. Isso. Por exemplo, a gente tem no caso do Pedro. Tava lá em Jope, curtindo ali a praia, dando uma descansada. De repente, né? Ele sobe para orar. Subiu no local, no eirado, no terraço. E quando ele sobe para orar, opa, Deus começa a dar visões para ele. E nessas visões ele vê coisas que ele não queria ver. É incrível, mas na Bíblia ele fala assim: não, Senhor, eu nunca comi coisa impura. Ele sabia quem estava falando com ele. E mesmo assim ele fala: não, Senhor. Ele sabia que era Jesus que estava falando com ele. E mesmo assim, passa aquele processo e os caras da casa de Cornélio chegam. Deus poderia ter movido de outra forma, mas ele quis que Pedro fosse à casa do centurião Cornélio. E quando ele chega ali, os gentios são tocados ali pelo Espírito Santo antes que eles sejam batizados nas águas. Eu acredito que, cara, é incrível isso, né? Pode ser uma parada meio assim, mas eu acredito que sempre Deus envia alguém que está queimando para gerar uma nova estação em algum lugar. Eu sempre acreditei nisso. Não sei explicar, mas eu acredito que Deus faz isso. Cara, estou buscando isso, estou orando, estamos clamando, mas eu vejo que não haverá, eu acho que solução para a igreja sem o avivamento. E o avivamento é um descontrole dos homens. Sim. Isso. Os homens não conseguem mais controlar aquilo. Não tem um direcionamento de homem. É algo que toma um lugar e você fica olhando. Não tem mais o que fazer. Uma coisa que eu ouvi falar, eu participei de uma escola de um homem de Deus, assim, que no Brasil ele também tem um ministério chamado Clamor pelas Nações, Ricardo Roportelli, ele tem uma escola. E eu acabei indo, cara, que eu falei, eu preciso me encher, eu vou lá e tal. E a gente ficou um tempo lá, enfim. E ele chegou a falar uma coisa, ele disse assim: eu vejo que esse avivamento que Deus vai derramar sobre o Brasil, ele vai ser um avivamento não de pessoas sem faces. Tipo assim, ele quis dizer... Sim. Não vai ter nomes. Sim. Vão ser todas as pessoas. Um outro homem de Deus que lá em Minas eu fui ver, que era aquele cara que estava falando para vocês daqui a pouco, ele falou assim: eu vi avivamento no Brasil. Eu visitei aqui, eu vi o avivamento acontecer aqui. Ele falou assim, só que aquele avivamento foi um avivamento que muitos líderes não liberaram o avivamento ao povo. Eles guardaram para eles e usaram para que de alguma forma aquilo os levasse a um sucesso ministerial. Sim. Ele falou, esse próximo avivamento que vem, ele falou a mesma coisa de outra forma. Ele falou assim, será em todas as pessoas. Não terá ninguém agora que ficará como um líder de um avivamento. Mas todos receberão. Eu acredito que esse é o avivamento que a Bíblia fala, que vai essa chuva serôdia, né? Que ela vai acabar sendo derramada. Porque eu oro, por exemplo, uma Europa, cara. O cara tá lá em tal local da Europa, cara. Tipo assim, mano, França, por exemplo, é um exemplo, eu acho, cara. Se um cara não tiver derramando óleo num local que nem esse, incendiado... Como vai acessar? É só Deus, cara, pra amolecer o coração de Faraó. Tem algo que eu me pergunto, né? Por que eu quero avivamento? Eu oro para avivamento, se eu oro para avivamento. A gente ora para avivamento. Por que eu quero avivamento? Eu quero levar a gente a meditar a respeito disso, né? Porque muitas vezes eu oro para avivamento querendo uma brisa, sabe? Sentir um arrepiozinho e... Ai, meu Deus, isso é bom. Aquela atmosfera inexplicável que você sabe que Deus tá ali e você fica, nossa, que bom, sabe? Mas sabe o que vai acontecer no avivamento? Você vai vender seus bens. Deus ele vai te mandar para um lugar. Você vai para distante dos seus amigos, dos seus conhecidos, e lá uma vida nova por meio da sua vida vai começar a acontecer. O que vai acontecer no avivamento? O cara que ele é muito apegado, sei lá, ao hobby dele, ele vai deixar o hobby dele, meu amigo. Porque Deus ele vai chamar para algo que é muito maior do que ele.
é muito maior do que os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. No avivamento, a gente vai ser literalmente quebrado. Por isso que Evan Roberts orava no País de Gales: dobra-me, Senhor, dobra-me. E eu cheguei ali em algum lugar que o Evan Roberts ele orava daquela forma, porque ele sabia que todo joelho um dia se dobraria. A palavra fala: todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará. E o Evan Roberts, ele tinha meio que um entendimento, isso foi o que eu escutei, né, no dia que a pessoa compartilhou. Ele tinha um entendimento que era mais ou menos assim: Senhor, é melhor me dobrar agora do que ter os meus joelhos quebrados no dia da sua volta. Porque voluntariamente pessoas vão dobrar o joelho, aqueles que conhecem. Mas aqueles que não conhecem, eles vão olhar e falar: não me dobre. Mas tamanho será o peso, tamanho será a glória, tamanho será a densidade daquela presença, que os joelhos que não se dobrarem serão partidos ao meio. Então Evan Roberts, ele começou a orar: Senhor, dobra-me, dobra Gales, dobra o país de Gales, para que um dia, no dia do teu juízo, no dia da tua volta, os nossos joelhos não sejam quebrados. Então o avivamento vai muito além do que os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. É muitas vezes no avivamento que você se torna um mártir. É no avivamento que você se torna um mártir. Antes do avivamento, Estevão estava lá. Eu tenho ainda uma pessoa assim que é próxima, mas eu peguei e falei para ele tá no país islâmico, né, cara? Eu me lembro até hoje. Falei assim: cara, sabe qual é o meu sonho para sua vida? Falando meu, pessoalmente. É que com os 85 anos você seja degolado numa praça pública no meio de Istambul. Você imagina? Caraca, mano. Aí ele pegou e falou: cara, pô, pastor, é isso que você deseja para mim? Eu falei: cara, você quer uma morte mais gloriosa do que essa? Então, assim, eu vejo que esse lance, cara, é exatamente o que nós estamos buscando. Porque, cara, se não acontecer algo assim, o que será da igreja? O que será da igreja? Esse tipo de coisa, cara, é o que vai fazer a igreja ser igreja. Eita. É muito louco. A gente tem Ananias e Safira no Novo Testamento. Uhum. A gente está falando aqui de... Outro dia até vi um debate, as pessoas conversando sobre isso, e o cara que foi chamado, ele falou: não, esse texto eu não consigo explicar. Porque ele está no Novo Testamento e como eu vou conseguir explicar um Deus que mata uma pessoa que erra e não dá uma segunda chance? Eu não sei se as pessoas entenderam que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quiser. Ele não está preso à nossa consciência ou à nossa forma de agir, o que nós entendemos que é bom e que não é bom. Ele é Deus, ele é santo, ele é soberano, ele é todo-poderoso. Ele tem todo o direito de fazer tudo o que ele quer. Seja o homem mentiroso, seja o homem enfim, e ele é santo, ele continua sendo Deus. Mas é muito louco, a gente tem Barnabé. Você falou agora de vender a propriedade. Barnabé vai e vende as suas herdades, ele faz uma oferta. Na sequência, parece que aquilo é aceito pelos apóstolos, né? E você tem esse lance de Ananias e Safira aparecendo na história. Mas ele sempre tem parte. Incrível. Isso é uma coisa que me pegava, como eu não analisava, nunca contraponto. Mas pensando. Pedro fala: você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Porque Satanás te incitou a mentir contra o Espírito Santo. E é incrível aquilo. Todo aquele avivamento era tão intenso. Então as coisas aconteciam também dessa forma. Quando a gente fala de avivamento, a gente tem que prestar bastante atenção. Porque, de fato, é algo que vem para arrumar e, incrível, também manifestar, talvez até juízo de Deus. Isso. É mudança, né? É algo que não fica do mesmo jeito. Eu acho que, assim, algo bem legal da gente olhar o resquício do avivamento é a gente olhar Atos 2:42, né? Ali inicia a igreja, ali as pessoas acessam o avivamento, ali as pessoas começam a vender as coisas, ali as pessoas começam a ter uma coinonia, uma comunhão que elas nunca viveram, nunca acessaram. Sim. Imagina aquela atmosfera, cara, velho. Que loucura. Sim, mas se liga na ideia. Eu tava num curso teológico. Murilo, como é que está o backstage aí? Suave? Por causa do tempo, né? Mas vamos lá. Sim. Cara, saímos completamente do foco. Aí se liga na ideia. Tipo assim, cara, é muito louco isso. Tava tendo uma aula, eu não lembro qual matéria que era, teologia. E o professor entrou nesse lance e ele começou a falar que isso foi um grande erro da igreja de Jerusalém, porque posterior, o apóstolo Paulo ele tem que começar a fazer arrecadações
nas igrejas gentílicas, porque Jerusalém estava em plena necessidade. Por quê? Porque eles venderam tudo o que tinham e começaram a liberar isso. Primeiro ponto, a Bíblia garante, dai ser-vos-á dado. Sim. Eles não deram, eles receberam muito mais do que deram. Mas a ideia é que ele colocou como fosse um erro. Eu levantei a mão naquela época e eu vou dizer que eu era muito mais assim direto naquela época que eu sou hoje, né? Deus está fazendo uma obra milagrosa. Eu era muito mais João Batista, mais Elias do que eu sou hoje, então eu seguro, tá? Agora tá mais, tá bom, né? Pá, cabelo branco estoura. Naquela época eu já era muito mais assim, entendeu? Eu falei, mas como o professor pode colocar que o Espírito Santo errou? Porque tudo que acontecia ali era o Espírito Santo quem fazia. Sim. É impossível eles terem cometido um erro. O Espírito Santo os conduziu a isso. Deus não erra. Sim. Então não foi um erro. Uma coisa não justifica a outra. Ele falou, historicamente, um dia você vai entender isso, você vai compreender, eu vou passar para outra pessoa perguntar. E passou, né? Então são coisas que as pessoas falam sem nem imaginar que quando o Espírito Santo vem, as pessoas não se preocupam com a terra, eles se preocupam com o céu. Acabou, cara. Isso. Acabou, cara. E por isso Satanás não toca. Como ele vai tocar em algo que é 100% Deus agindo? Santo. Não tem como, né? Muito louco, cara. Eu piro nessas coisas, nós vamos lá. Vamos falando então um pouco agora disso. Depois vai fazer uns cortes, certeza, faz parte. Me fala um pouco sobre o Impacto Sertão, então, agora, que acho que nem a gente não falou especificamente do Impacto Sertão. O Impacto Sertão, ele nasceu no coração de Deus. É uma ferramenta de mobilização de amigos de Deus, né? A gente tem conexões, Deus tem nos conectado com amigos de Deus e a gente desafia esses amigos que geralmente estão pastoreando a igreja a enviar missionários, enviar pessoas para ter uma semana intensa de imersão fazendo missão, né? E a gente prepara o ambiente lá, a gente fica hospedado em escola, fica aquela coisa bem raiz, né, Marcelo? Eu acho que é uma experiência de viver todos os dias servindo com um propósito, sabe? Vivendo Atos 2:42 também, sabe? Tipo, compartilhando do pão e oração e jejum. Inclusive, esse é o texto que estamos fundamentados, digamos assim. Atos 2:42. E aí essas pessoas que são desafiadas para ir para o Impacto do Sertão, elas vão lá e são impactadas realmente com o ID de Jesus, né? Com as pessoas, com os amigos de Deus. A gente tem provado de tantas coisas no Impacto. A gente fala que esse Impacto do Sertão, ele une propósito. Porque uma coisa que acontece lá é missionário ir lá e Deus conectar esse missionário com uma missionária e eles casarem, cara. A gente, sério, mano, é o impacto dos casamentos. Falar esse negócio, vai ter galera que vai mesmo. Cara, mas Deus une propósito. A gente tem visto um monte de missionário que se cruzou no campo missionário e estão casados, cara. Casaram, tipo assim, depois de 2 anos... Onde vocês se conheceram? No Impacto do Sertão, não é, Marcelo? Isso acontece. Tem um casal que casaram agora, estão lá nos Ribeirinhos, lá no Belém do Pará, no Marajó, né? Eles estão até com o pessoal do Dínamos, eu acho que é isso. Então, assim, galera realmente indo para lá e Deus unindo o propósito missionário, né? Estão casando bem, né? Falando um pouco mais, né, do Impacto Sertão, a gente tem dado ênfase ali à plantação de igrejas e ao suporte às igrejas locais, né? Nós estamos na região do Alto Sertão da Paraíba, atuando desde 2018, e a ênfase tem sido essa. Por que a gente mobiliza ali 100, 120 missionários por impacto? A ideia, na verdade, é dar suporte à igreja local. Existem irmãos ali, pastores que já estão lá há décadas, e muitas vezes eles não sabiam como expandir, alargar, digamos assim, as estacas da igreja. Eles tinham dificuldade com relação ao cuidado, ao discipulado, e quando a gente chega lá com essa turma aí de 120 missionários, 100 missionários, a gente consegue dar um pouco de suporte, a gente trabalha na manutenção da igreja, a gente trabalha no apontamento ali, né, para poder alcançar pessoas de sítios, povoados, que estão próximas daquelas igrejas e apontar para o lugar certo, né, apontar para a igreja certa. Além disso, também tem os
trabalhos sociais que nasceram por meio do Impacto, né? Hoje nós temos um instituto que chama INES, Instituto Impacto Sertão. A gente atua com as frentes de balé, tem uns esportes lá, com futebol durante muito tempo. Agora começando o jiu-jitsu, tem o reforço escolar, e a gente tem as casas missionárias que funcionam por meio do Instituto Impacto Sertão. Essas casas missionárias, a gente tem uma agora na cidade de Carrapateira e está abrindo outra em uma comunidade chamada Boa Vista. Essas casas missionárias, o foco delas são as crianças. A gente trabalha com ensino bíblico com essas crianças e dá uma ênfase, né, a respeito das escrituras ali para aquelas casas, com uma dinâmica na linguagem delas, e isso culmina nas crianças trazendo os pais delas para dentro da igreja. A gente consegue acompanhar aquela família de perto, e aí é onde entra o trabalho social, né? Durante muito tempo a gente percebeu, a gente entendeu que não adianta eu chegar só com a cesta básica, né? Não que isso seja errado, mas não adianta só eu chegar com a cesta básica, eu vou apenas estar alimentando muitas vezes a miséria, a pobreza daquela pessoa e tornando ela ainda mais dependente de um alimento mensal ali. Como eu falei, não que isso seja errado, mas o governo já está fazendo a parte dele. Mas não é o que Atos 2,42 fala. Não é o que Atos 2,42 fala. A gente, na verdade, leva essas pessoas para o lugar certo, leva elas para a mesa certa, e elas começam a entender, a partir de um relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo, aquilo que elas precisam fazer. Então, elas não ficam por causa da cesta básica, elas ficam porque elas conheceram a Deus, elas tiveram a experiência delas com Deus e a transformação delas com Deus. Então, o nosso foco não está em atender uma massa de pessoas por meio de trabalhos pontuais, né, sociais. A gente acredita que a vida da igreja, com a vida da sociedade ali, vida na vida, culmina realmente em transformação social, cultural e enfim, em todas as esferas ali que a pessoa está inserida dentro daquela sociedade ali. Muito bom, glória a Deus. Eu agradeço também, é claro, né, todo esse esclarecimento, porque eu vejo que há muita coisa que a igreja, no contexto, ela precisa viver e despertar. Eu acredito que ninguém melhor de quem já está fazendo algo, né, cara, já está vivendo algo para poder trazer esse despertamento, falar. Eu acredito até que vai ser uma bênção hoje, né? Vocês estão assim acompanhando a gente pela internet agora, mas agora não dá, né? Porque nós vamos, enfim, hoje. Nós vamos ter a presença dele lá também com a gente, do Anderson também, e vai ser muito legal. Mas eu quero, assim, que vocês pontuem alguma coisa antes da gente chegar na parte final, quanto a dificuldades, conflitos, dificuldades, coisas difíceis do campo, que são como desafios para vocês. Pra vocês poderem pontuar alguma coisa, se quiser contar um exemplo também, para a gente começar a entender também essa parte também do campo. Eu acho que essa parte é assim, uma parte... é muito louco, né? Sem querer interromper. Sim. Casar é da hora. Né, cara? Chegar lá tem essa parte da hora. Mas, assim, parte que você fala assim, cara, é isso aí, ó. Isso aí também acontece, negócio. Nós temos essas dificuldades. Eu quero falar um pouco... Acho que eu posso falar um pouco da parte da missão, né? Do nosso desafio para levantar recursos, para também suprir as demandas de lá, né? Essas coisas de casa missionária, igreja, elas não se movem sozinhas. E a gente não tem um mantenedor que custeia isso lá, sabe? E como a gente está em um contexto onde o dinheiro ele é bem mais reduzido do que uma grande metrópole, né? Uma cidade grande, então a gente... Na questão da grana é muita oração e o milagre de Deus, né? E a gente tem desafios lá, né? A gente tem vivido a provisão de Deus, Deus tem levantado pessoas e pessoas têm enviado recursos para nos ajudar nas atividades, nas frentes. A gente tem um ônibus que a gente conseguiu comprar, que é o ônibus que a gente vai buscar as crianças nos sítios, né? Para participar dos projetos, e desde o final do ano esse ônibus está parado porque queimou a junta do cabeçote, e aí é motor diesel, né, é mais caro, e aí a gente teve que parar e começar a captar recursos para arrumar esse ônibus, né, e a gente fez uma conta lá com a pessoa que está mexendo na mecânica, a gente ia gastar aí em torno de R$20 mil, né.
E já ia trocar um para-brisa também que quebrou, que um missionário não viu a árvore, bateu e quebrou. Coisas do campo, né? Sim, sim. Amém. O problema é você falar aí, o missionário era eu. Não era eu. Eu não vou expor a nudez do irmão, mas... Cubra ele. Ele tava tava fazendo algo nobre, então tá tudo bem. Verdade. E aí a gente tá desde janeiro tentando levantar o recurso, né? E para colocar esse ônibus para voltar a andar, para a gente buscar novamente essas crianças, né? E pela glória de Deus a gente já conseguiu arrecadar em torno de uns 7 mil reais. Mas é uma peleja, né? E a gente, em contrapartida, começa a ver tantas coisas acontecendo e pessoas colocando dinheiro em tantas coisas, e algo tão nobre que a gente precisa lá. A gente tem que, sabe, fazer vídeo de criança, e a gente tem cadeirante lá que a gente vai buscar. E a gente fala, meu Deus, é só o Senhor. Mas ele até aqui nos ajudou, né? Mas é uma luta, né? É uma luta porque é um recurso que é necessário, é um recurso que a gente não tem, que a gente depende de doação. É um recurso que é o Senhor movendo o coração das pessoas. A gente já provou disso muito. A compra desse ônibus foi através de recurso. Mas a gente percebe que mesmo a gente tendo tantas conexões, tantas pessoas, parece que existe uma outra prioridade, sabe? Eu não consigo explicar isso, mas eu percebo que as pessoas não estão olhando com tanto zelo, sabe? Não estão se importando com aquilo que realmente precisa ser investido, né? E esse investimento, eu tenho convicção, é investimento em coisas eternas, mano. Quando você coloca o seu dinheiro, o seu recurso nessas coisas, essas coisas são coisas nobres e são coisas eternas que você está semeando. O seu tesouro está indo para um lugar onde que realmente são pessoas que necessitam. E eu percebo que tem pessoas que não entenderam isso ainda, pessoas que andam com a gente e eu não sei, cara, eu tenho que orar para que Deus dê graça, sabe? Porque a gente percebe que coloca o dinheiro em lugar que, tipo, mano, não é isso, cara, sabe? Tipo, não é isso. O cara consegue gastar 300 reais pra ir num sei lá, num evento aí, né? Gospel. E o cara não consegue dar 33 centavos em uma oferta missionária, sabe? Essas coisas eu não sei, velho. Eu não sei. A conta não fecha, velho. Sim, é por isso que eu creio que a gente precisa desse despertamento do Senhor. Eu acho que só um avivamento, cara, é sério. Cara, As pessoas, elas vão começar a ver o que elas não viam, né? É muito louco isso, né? Como você vai ver uma coisa que você não consegue enxergar, você teve os olhos abertos para isso. Só que o clamor, eu creio, é esse mesmo, todos nós. Senhor, por favor, né? Que os recursos venham. tira as escamas dos olhos, né? Pelo amor de Deus. Eu vejo, eu olho o texto, 2 Samuel, quando Davi ele vai oferecer a oferta e aquele cara onde ele foi comprar a oferta, ele fala assim, Davi, leva tudo, você não precisa pagar, né? Araúno, Jebuseu. Leva tudo. Sim. Tu é o rei. E ele olha e fala, eu não daria ao meu Deus uma oferta que não me custe nada. Sabe, mano? Caraca, mano. Cara, a gente precisa ter esse coração, mano. Sabe, e a gente tem. E sabe, cara, é pra Deus, mano. Deus. Uma coisa assim que eu queria falar, eu sei que o nosso querido aqui tá babando também, é o seguinte, cara. Esse lance até com relação à adoração. A mentalidade das pessoas com relação a adorar a Deus, ela é muito limitada ao que se entende hoje. Mas a adoração que está na Bíblia, glória a Deus, Sim. Então atemporal. Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão Gênesis. vai sacrificar Isaac. Isso. E as pessoas falam, libere o seu Isaac. Não, peraí. Isaac é um só. E só foi através de um homem. E se é algo que possa nos colocar nisso, é quem é um pai, tem um filho e ele entende o relacionamento que ele tem. Mas Isaac era o filho mais esperado da terra. Sim. Então, assim, adorar é sacrifício. É isso. É algo que, de fato, tem
Ao meu ver, tá? Sim. Abel. É interessante, ele era pastor. Caim lavrava a terra e tal. Mas é interessante isso. O relacionamento de um pastor com as ovelhas era de amor ou de indiferença? Amor. A Bíblia fala que ele separou das primícias do seu rebanho. Sim. É como se ele tivesse aquele relacionamento com aquela ovelhinha e ela correspondesse. Havia um relacionamento de amor ali. Não de dor, amor. Mas ele fala, não, você, a quem eu tanto amo, É isso. eu vou colocar diante do Senhor. A Bíblia fala, e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Quanto de Caim, ele não se agradou. É muito louco isso, cara. Então, adorar ao Senhor envolve sacrifício. Vai envolver financeiro, vai envolver emocional, vai envolver tempo, vai envolver desconforto. Eu não vou fazer a minha... Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não queria fazer aquilo, mas eu vou fazer o que Deus diz. Porque é isso que envolve. É muito louco. Adoração. As pessoas perderam mesmo a essência da adoração, que não é o cantar para o Senhor. É o viver, por isso cantar, né? O termo adoração, no grego, hebraico, eu não lembro, é pagar o preço. É um preço a ser pago. Meu Deus. Você adora o Senhor, sim, com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu louvor, com a sua expressão, com o seu id. A gente vai se trombar outras vezes. Eu acho que uma hora ou outra a gente vai se encontrar pelo caminho, cara. Eu acredito nisso, porque eu fui muito impactado também nesse ambiente. Falei até de Paraupebs, até falei pro Murilo. O Murilo falou assim, não, agora nesse momento não, né? Estamos fazendo outras coisas e tal. Você vai lá com a gente, mano. Então, mas vamos lá, se liga. Vai espiar a tela lá, pô. Olha lá. Aí, tipo assim, voltando aqui. E esse missionário, esse homem de Deus, ele começou a falar muito sobre esse lance das finanças, cara. Esse cara que eu tô falando pra vocês, ele fala assim, Deus tá falando pra mim ir até onde você está. Eu não vou cobrar passagem, eu não vou cobrar oferta, eu não vou cobrar hotel, não vou cobrar nada. Deus está me mandando ir, então eu vou. Mas como é que o cara vive, né, mano? Existem pessoas ainda, cara, eu acho, assim, que eles têm algo a ensinar sobre esse poder da liberalidade. Por exemplo, o Dan Duque. Sim. Ele vem na sua igreja, no outro dia ele chama as pessoas e paga um almoço. Esse lance de semear e liberar constantemente, esses caras, ele falou assim, cara, missões custam. Ganhar almas custam. Não só tempo e investimento de oração, como também dinheiro, grana. E ele falou assim, cara, haveria um investimento melhor para você fazer do que em almas, do que em vidas? Vamos lá. Só que esse é o ponto. A cabeça das pessoas, ela está tão distorcida pelos erros, ou pelas mentiras, ou pelas usurpações, que elas começam a ficar inseguras por fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Então agora, eu já vi tanta coisa errada, cara, que eu quero saber agora muito bem se esse negócio tá certo, porque senão eu não vou fazer, porque tá todo mundo mentindo, tá todo mundo fazendo errado. Então assim, eu acredito que Deus vai levantar sim esses homens e mulheres, mas cara, tô junto com você nessa oração. Acho que meu desafio hoje como pastor de uma igreja que agora se torna mais assim, livre para tomar decisões, é a gente conseguir inverter a forma que a gente pensava sobre finanças. Que investir no próprio ministério não é investir no reino. Como se você tirasse, por exemplo, uma grana da sua conta e colocasse na conta da tua filha. Tudo bem, você está presenteando a sua filha, mas não a órfã, não presenteando alguém. Ou algum missionário, ou alguém que poderia, fora do seu contexto. Sim. Então eu vejo que esse lance ministerial, exatamente assim, né, centralizador, e construir a partir disso a minha estrutura. Eu vou investir no meu ministério. Não, mas investir no ministério das pessoas que estão ao seu redor. Liberar isso. Não importa, nós amamos eles fazem um trabalho, nós fazemos um trabalho aqui, mas nós queremos investir naquele. Liberar. Ter esse lance dessa gentileza de liberalidade, generosidade. Então eu vejo que o Brasil não aprendeu a fazer isso. O brasileiro,
ele espera muito mais a glória de Deus vir, mas quando chega ele liberar algo, não, eu tenho as minhas contas, eu tenho os meus problemas. Só que Deus escolheu a nação brasileira para fazer isso. Amém. Cara, um dia eu vi um cara falando sobre isso, ele falou assim, meu Deus, será que ninguém entende isso? Deus tem promessas de missionários serem enviados para um Brasil, você acha que quem vai enviar esses missionários? Isso. Deus, ele vai prosperar a nação se tiver um propósito. Mas enquanto a nação não liberar em primeiro lugar para entender o que Deus vai fazer, ela morre em si mesma. É muito louco isso, né? Meu Deus. A gente está falando de euro, a gente está falando de dólar, a gente está falando de libra. E aí? Deus escolheu a nação brasileira para isso. Quando a gente vai aprender a fazer isso? Dentro e fora, né? Eu vejo que é um desafio mesmo, cara. Deus tem misericórdia de nós, como igreja. Amém. Mas manda aí, você queria falar alguma coisa aí também nesse contexto. Não, na verdade eu ia falar, você tinha perguntado sobre os desafios, né? Acho que na mesma medida que a gente tem um desafio com os recursos, as finanças, a gente tem um desafio com a mão de obra também, né? Os trabalhadores, os amigos de Deus no campo. Hoje nós somos 6 casais que vieram de outras cidades, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro. Natal, Rio de Janeiro, enfim, outras cidades do Brasil. São Caetano do Sul. São Caetano. Opa. Quem chegou? Quem levantou a mão? Essa é a cara do Marquito. E que foram morar lá, mas que é muito pouco, cara. A nossa rotina, o desgaste do dia a dia é muito grande para 6 casais, 12 pessoas. Sabe, a gente tem igreja local que dá o suporte também. Só que nós estamos em uma região que tem pouquíssimos missionários atuando. São dezenas, para não dizer centenas, de comunidades rurais aos nossos arredores. Sabe, menos de 8% dessas comunidades são alcançadas pelo Evangelho. Dessas dezenas de comunidades aos nossos arredores, 3 ou 4 vão ter igrejas evangélicas plantadas. Então a gente tem um desafio muito, muito grande de comunicar o Evangelho, de anunciar as boas novas, sabe? E de perceber transformação acontecendo. Porque precisa do recurso, precisamos do recurso, a gente está com o ônibus parado, a gente não está conseguindo chegar nas comunidades que a gente estava chegando até dezembro, ali que foi quando o ônibus quebrou, novembro. A gente não chega, não consegue, não tem como. Não tem como ir com um carro pequeno, não tem como ir de van, de ônibus, porque não tem outro meio de transporte, só tinha aquele ônibus que a gente tinha. Então, mas para aquele ônibus funcionar e para ser efetivo, a gente precisa de gente para colocar dentro do ônibus também. E hoje nós somos poucos, né? E nem todos que estão no campo estão trabalhando de maneira integral ali na obra. Porque a gente recebe o sustento de algumas igrejas, mas ainda assim não é o suficiente. Então a gente precisa correr por fora, digamos assim, né? Fazer outro trabalho e nos tornamos bivocacionados no campo. Porque a gente não tem como trabalhar de maneira integral, porque não tem recurso para isso. Então, eu acredito que na mesma medida que nós temos desafios com recursos financeiros, nós temos desafios também com a mão de obra, os trabalhadores sendo enviados, sabe? As igrejas entendendo que elas podem mandar um filho na fé, um discípulo ali para o campo missionário para ficar 6 meses. Não precisa morar para sempre, fica 6 meses, fica 1 ano, servindo, vai ter uma experiência missional. Fica lá com a gente, serve junto com a gente. O nosso pastor Joel, pastor Azilar, eles ficaram durante 2 ou 3 anos orando todas as terças-feiras. Senhor, envia os teus amigos para cá. E nós acreditamos que hoje, né, a nossa chegada lá é resposta de oração. Então a gente permanece nessa oração. Senhor, manda os teus amigos. A gente precisa de mais gente aqui. E aí tem gente dentro da igreja brigando por microfone, mano. Sendo que você tem uma plataforma de barro gigantesca que você pode anunciar o evangelho e ver dezenas, centenas de pessoas levantando a mão. Entendeu? Então, se você tem muita sede de Deus, né? Se você tem muita vontade de evangelizar, de pregar o evangelho na sua igreja, cara, vai lá no campo missionário. Vai lá no sertão, vai nos ribeirinhos, sabe? Vai nos ciganos. Vai nas pessoas que estão precisando também te ouvir, que não seja apenas dentro da sua igreja. Gasta um pouco de tempo lá, né? E para isso, nós estamos de braços abertos desde que o teu pastor te invite, te respalde e te libere para isso. Muito bom, glória a Deus. Eu creio que essas orações serão respondidas. Meu maior sonho é conseguir ver a galera levantando e indo mesmo para o seu destino, né? Eu acho que isso meu trabalho no Senhor é esse. Né? A gente vai chegar agora nas considerações finais. Eu já recebi um cartão verde aqui, me comunicando. Muito bom. Então, assim, vocês podem fazer agora, sei lá, por fim,
fazer uma despedida aí, falar alguma coisa que de fato vocês querem deixar. Eu acho que a gente pode convidar todo mundo que acessar esse podcast, esse papo, em conhecer o projeto, né? Impacto Sertão, pode entrar nas redes sociais, vai ser fácil de achar, Impacto Sertão. E realmente conhecer do nosso projeto, se conectar, né? Para estar um tempo com a gente lá. A gente sempre tem essa agenda fixa, que é em janeiro, e em julho, o impacto, a mobilização. E você ir lá espiar a terra e realmente conhecer o lugar e ver o trabalho, a seriedade, o trabalho cristocêntrico, onde Cristo é o centro de todas as coisas. A gente só é instrumento naquele lugar. E você ser impactado realmente com a simplicidade de Deus. Que eu acho que é o que mais nos deixa impactado lá, né? Sim. É a simplicidade de Deus, a gente entrar em casas de chão de barro, feita de barro, e Deus tomar aquele lugar de uma forma onde talvez a gente espere em uma grande estrutura, em uma luz boa, em um telão, e Deus não usar nada disso. Deus, ele realmente quebrar o protocolo e falar, eu tô aqui também. E é palpável. E eu quero desafiar vocês que estão ouvindo isso, de se conectar. A gente está lá no Sertão da Paraíba, mas se não der para ir para o Sertão da Paraíba, converse com o seu pastor, seja alguém que diante do Sermão do Monte não fica olhando só o sermão, mas realmente faça alguma coisa, né? Então esse é o desafio. Vocês estão convidados. É isso, né? A gente quer te encorajar, inclusive, a participar junto com a sua família, junto com os irmãos da sua igreja. Tem muita gente que pergunta pra gente, posso levar meus filhos? Cara, minha filha de 2 anos, ano passado, estava participando. Minha filha tem 6 meses agora e já vai participar do próximo Impacto, que vai ser agora do dia 4 a 12 de julho. Então eu quero te encorajar a você fazer isso junto com a sua família. Se você é solteiro, vem, traz teus amigos. A gente tem um intensivo aí de 7 dias. Mas eu não consigo ir em julho, tem em janeiro. Eu não consegui ir em janeiro. Cara, entre em contato com a gente. Impacto.sertão no Instagram, fala a tua história, fala que você quer passar um período lá, que você quer gastar alguns dias lá. A gente vai dar um jeito de abrir a base missionária. Nós temos uma base missionária lá para te receber, tem as casas dos irmãos, tem família para poder te receber, desde que você tenha o respaldo da sua igreja, o apontamento do seu pastor para isso. Nós vamos estar lá para poder te receber e também te ajudar no serviço, né? A você servir no lugar certo, a gastar seu tempo no lugar certo. Isso. Glória a Deus, quero agradecer mais uma vez aqui, então, né, o Marcelo, Anderson, muito obrigado pela simplicidade, humildade e desejo santo aí de servir a Igreja de Cristo, sabe? Mesmo aqui nesse ambiente, a gente quer agradecer. E é isso, galera. A gente quer se despedir, então, cara, desse Basiscast. Que Deus abençoe muito sua vida, fica na paz. Um abraço e se lembrem, hein? Recado foi dado, agora é contigo, hein? Vamos levantar e vamos pro sertão. Deus abençoe você e ficar na paz. Um abraço.